Existe um conhecimento ancestral que atravessa milênios, presente nos templos egípcios, nos mosteiros tibetanos, nas escolas herméticas da Grécia Antiga. Um princípio tão poderoso que era transmitido apenas através de iniciação, nunca por escrito. E esse princípio pode ser resumido em uma única sentença: o silêncio é o útero onde a realidade se gesta. Nos próximos minutos, vou revelar 7 portais energéticos que, quando deixados abertos através da palavra, drenam completamente sua força vital e corrompem o campo de manifestação que você está construindo. E antes que você pense, mais um vídeo sobre fofoca, pare. O que vou compartilhar aqui vai muito além de simples etiqueta social. Estou falando da lei da identidade em seu aspecto mais esotérico e prático. Porque cada palavra que você pronuncia não é apenas som vibrando no ar. É um decreto que reforça ou dissolve quem você está se tornando, e se você não compreende isso profundamente, continuará sabotando sua própria ascensão sem sequer perceber. Fica até o final, porque o 7º silêncio sagrado é o mais violado nos dias de hoje, e é justamente ele que determina se você terá acesso aos níveis superiores de consciência ou permanecerá preso nos padrões repetitivos da existência comum. Antes de adentrarmos nos 7 portais, preciso que você compreenda um conceito fundamental que os antigos mestres ascensionados dominavam com perfeição. A palavra é um instrumento através do qual a consciência não manifesta se torna forma tangível. No Evangelho de João, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não é uma metáfora poética, é uma descrição precisa do mecanismo criacional. O Logos, a palavra divina, é a força que organiza o caos primordial em padrões de existência. Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, ensinava nos textos herméticos que tudo é mente, o universo é mental. E como a mente se expressa no plano físico? Através da palavra. Cada declaração verbal é um comando energético que instrui o campo quântico sobre qual possibilidade colapsar em realidade. Os cabalistas judeus compreendem isso há milênios. Para eles, Deus criou o mundo através das 22 letras do alfabeto hebraico. Cada letra é uma frequência, cada palavra é uma combinação de frequências que molda a substância primordial da criação. Agora, aqui está o ponto crucial que conecta tudo isso à lei da identidade. Você não pode construir uma identidade elevada enquanto pronuncia palavras que vibram em frequências inferiores. É impossível. É como tentar encher um balde com água enquanto mantém furos abertos no fundo. Cada um dos 7 silêncios sagrados que vou revelar representa um desses furos energéticos. E o mais assustador? A maioria das pessoas viola pelo menos 5 deles diariamente, sem a menor consciência do estrago que estão causando em seus próprios campos de manifestação. O primeiro silêncio sagrado: os planos não manifestos. O primeiro portal que você precisa selar imediatamente é o da revelação prematura de intenções. Nas tradições esotéricas, existe um princípio chamado a lei do segredo mágico. Os magos cerimoniais, os praticantes de alta magia, os iniciados nos mistérios, nunca revelavam seus trabalhos antes da manifestação. Por quê? Porque compreendiam que cada plano, cada objetivo, cada projeto nasce primeiro no plano astral como uma semente energética extremamente delicada. Neste estágio embrionário, a intenção ainda não desenvolveu raízes suficientemente profundas no tecido da realidade. Ela existe em um estado de superposição quântica, é e não é ao mesmo tempo. E neste estado vulnerável, a interferência externa pode colapsá-la prematuramente ou corrompê-la completamente. Pense em Jesus Cristo retirando-se para o deserto por 40 dias antes de iniciar seu ministério. Pense em Buda meditando sob a árvore Bodhi em absoluto silêncio antes de sua iluminação. Pense em Moisés subindo ao Monte Sinai sozinho para receber as tábuas da lei. O padrão é inequívoco. Grandes manifestações exigem gestação silenciosa. Quando você revela seus planos prematuramente, 3 forças destrutivas se ativam simultaneamente. Primeira força, a dispersão energética. Imagine que você tem um reservatório de energia criativa. Cada vez que você fala sobre o que vai fazer, você está drenando energia desse reservatório sem ter realizado nada concreto. É como ejacular sem gerar vida, puro desperdício de força vital. Os taoístas compreendiam isso perfeitamente em suas práticas de conservação de Jing, a essência vital. Segunda força, a substituição simbólica. Seu cérebro não diferencia completamente entre fazer e falar sobre fazer.
Quando você descreve vividamente seus planos, recebe uma dose de dopamina, a mesma que receberia ao conquistar aquilo. Resultado? A urgência diminui, a fome se sacia simbolicamente e você permanece na inércia, satisfeito com a ilusão verbal de progresso. Terceira força, a inveja como contra-magia. Aqui adentramos território que a mente moderna prefere negar, mas que toda tradição esotérica reconhece. O olhar invejoso possui poder destrutivo real. Os árabes chamam de mal olhado, os judeus de Ain Hara, os gregos de Vascania. Culturas completamente diferentes, mesmo princípio. Quando você revela seus planos, inevitavelmente desperta inveja em alguns ouvintes. E a inveja não é apenas um sentimento desagradável, é uma emanação energética de baixa frequência que literalmente se anexa ao seu campo áurico e começa a drenar força. Os iniciados chamam isso de larva astral, uma forma pensamento parasitária que se alimenta da sua energia vital. Observe o exemplo bíblico de José do Egito. Ele teve sonhos proféticos de grandeza. Viu seus irmãos se curvando diante dele. E o que fez? Contou para todos. Resultado? Seus próprios irmãos, consumidos pela inveja, o venderam como escravo. Foi necessário anos de sofrimento e maturação antes que a profecia pudesse se manifestar. A lição? Guarde suas visões. Proteja seus planos como um alquimista protege sua fórmula durante o processo de transmutação. Deixe que o trabalho silencioso produza ouro antes de exibi-lo ao mundo. Nas palavras do mestre hermetista Franz Bardon, o verdadeiro mago trabalha em silêncio absoluto. Somente os charlatães anunciam seus prodígios antes de realizá-los. O segundo silêncio sagrado, a união alquímica. O segundo portal energético que você deve selar hermeticamente é o que concerne a sua união íntima, seja ela matrimonial, romântica ou parceria profunda de qualquer natureza. Na alquimia espiritual, a união entre duas pessoas não é um simples contrato social ou arranjo emocional. É um casamento alquímico, a conjunctio oppositorum, a união dos opostos que gera uma terceira força, uma entidade energética superior que transcende ambos os indivíduos. Os gnósticos ensinavam sobre a câmara nupcial como um dos mais elevados sacramentos. Não se tratava de sexualidade profana, mas da fusão de polaridades que cria um vórtice energético capaz de acessar dimensões superiores da realidade. Mas esse vórtice, esse campo unificado, é extremamente sensível a interferências externas. Cada vez que você expõe detalhes de sua união aos outros, seja vangloriando-se de quão perfeita ela é, seja reclamando de suas imperfeições, você está violando o selo hermético dessa câmara alquímica. É como abrir o atanor no meio do processo de transmutação. O calor escapa, a pressão se desfaz, o trabalho se corrompe. Salomão, em Cântico dos Cânticos, descreve o amor sagrado como um jardim fechado, uma fonte selada. Por quê? Porque o sagrado, por definição, é separado, apartado do profano. Quando você profana sua união expondo-a constantemente ao escrutínio externo, ela perde sua potência mística. Considere também o aspecto da projeção coletiva. Cada pessoa que ouve sobre seu relacionamento inevitavelmente projeta suas próprias feridas, medos, desejos e traumas sobre a imagem que você criou. Se você descreve harmonia, aqueles em relacionamentos disfuncionais projetam inveja. Se você descreve conflito, aqueles com padrões tóxicos reforçam sua narrativa de que relacionamentos são assim mesmo. E aqui está o aspecto mais sutil e perigoso. Você começa a viver o relacionamento não para vocês dois, mas para a audiência invisível que você criou. Cada gesto se torna performance, cada momento de intimidade é inconscientemente avaliado. Como eu contaria isso para os outros? A autenticidade morre. O que resta é um teatro exaustivo. Os mestres tântricos tibetanos praticam o que chamam de conduta secreta, ações espirituais profundas realizadas de forma que pareçam completamente comuns aos observadores externos. A verdadeira transmutação acontece no interior, invisível. Aplique isso à sua união. Deixe que a profundidade seja conhecida apenas por vocês dois. O mundo pode ver os frutos, a harmonia que emanam, a força que demonstram, a luz que irradiam. Mas a fonte dessa alquimia permanece selada, protegida, sagrada. Quando você reclama de seu parceiro para terceiros, está fazendo algo ainda mais destrutivo do que violar o sigilo, está invocando forças desintegrativas.
Cada reclamação é um encantamento de separação. Você está literalmente programando o campo morfogenético da relação para a dissolução. Rupert Sheldrake, o biólogo que desenvolveu a teoria dos campos morfogenéticos, demonstrou que padrões repetidos criam campos de ressonância que se fortalecem com a repetição. Cada vez que você verbaliza "meu parceiro é irresponsável", você fortalece o campo morfogenético da irresponsabilidade nessa relação. Você não está descrevendo a realidade, está criando-a. Portanto, cele este segundo portal. Sua união é um mistério. Mantenha-a assim. O terceiro silêncio sagrado, a medida da abundância. O terceiro portal que drena sua força vital é a revelação de sua condição financeira, seja ela de escassez ou de abundância. Nas escolas iniciáticas antigas, o manejo da energia material era considerado um teste de maturidade espiritual. O candidato que não conseguisse manter equilíbrio e discrição quanto aos recursos materiais era considerado inapto para receber ensinamentos superiores. Por quê? Porque dinheiro é energia condensada, e quem não sabe lidar com energia condensada, certamente não saberá lidar com energias sutis. Quando você anuncia quanto ganha, seja muito ou pouco, você está violando um princípio hermético fundamental, a lei da correspondência equilibrada. Permita-me explicar. Se você declara escassez, você está realizando um decreto mágico de falta. Nas tradições de magia verbal, toda declaração em primeira pessoa com carga emocional funciona como um feitiço. Estou sem dinheiro não é uma observação neutra. É um comando que instrui seu subconsciente, seu campo áurico e a matriz quântica a perpetuar esse estado. Neville Goddard, o místico da manifestação, ensinava que assumir o sentimento do desejo realizado é a chave para toda manifestação. Quando você verbaliza escassez, você está assumindo o sentimento oposto e instruindo sua realidade a se organizar de acordo. Por outro lado, quando você ostenta a abundância, ativa forças igualmente destrutivas. A primeira é óbvia: inveja. Mas há uma segunda, mais sutil. Você cria uma expectativa externa que precisa constantemente manter. Isso gera ansiedade, pressão e, ironicamente, comportamentos financeiros irresponsáveis para sustentar a imagem que você criou. Os essênios, a comunidade espiritual da qual provavelmente Jesus fazia parte, praticavam o que chamavam de comunhão silenciosa com a abundância. Eles reconheciam a prosperidade internamente, agradeciam em privado, mas nunca exibiam ou discutiam sua condição material publicamente. Há também uma sabedoria profunda na tradição judaica sobre isso. O Talmud ensina: a bênção só repousa sobre aquilo que está oculto dos olhos. Quanto mais você exibe sua abundância, mais vulnerável ela se torna às forças de dissipação. Pense em energia como água. Se você tem um reservatório e continua abrindo brechas para que todos vejam quanto tem, a água escapa. Mas se você mantém o reservatório selado, a água se acumula e aumenta sua pressão, sua força. Joseph Murphy, autor de O Poder do Subconsciente, explicava que o subconsciente responde a padrões de pensamento dominantes. Se seu padrão dominante é "não tenho o suficiente", reforçado cada vez que você verbaliza isso, seu subconsciente trabalhará incansavelmente para validar essa verdade. Contraste isso com a abordagem de quietude produtiva. Trabalhe, cresça, acumule, mas em silêncio. Deixe que os resultados falem. Quando finalmente você emerge com conquistas tangíveis, ninguém pode contestar. Mas se você anuncia a jornada, todos se sentem no direito de opinar, julgar e, muitas vezes, sabotar. O quarto silêncio sagrado: as provações internas. O quarto portal energético que precisa ser selado é o da exposição de suas lutas, dificuldades e crises pessoais. Nas tradições iniciáticas, as provações eram sempre enfrentadas em isolamento. O candidato à iniciação era colocado em uma câmara de reflexão, sozinho, para confrontar suas sombras. Não havia plateia. Não havia suporte emocional externo. Por quê? Porque certas transmutações só acontecem na fornalha solitária da alma. Quando você transforma suas dificuldades em narrativa pública, 3 processos destrutivos se desencadeiam. Primeiro, a cristalização da identidade de vítima. Carl Jung advertia sobre o perigo de se identificar com o arquétipo da vítima. Cada vez que você conta sua história de sofrimento, você não está apenas relatando eventos, está reforçando uma identidade. E a identidade, como sabemos pela lei que governa toda manifestação, é o campo magnético que atrai experiências correspondentes. Segundo, a vampirização energética.
Existem seres, tanto encarnados quanto desencarnados, que se alimentam da energia emocional de baixa vibração. Os gnósticos chamavam essas entidades de arcontes. Os budistas tibetanos falam dos comedores de esperança. Quando você expõe suas feridas constantemente, você atrai essas forças parasitárias que se nutrem de seu sofrimento. Terceiro, a solidificação do problema no campo morfogenético. Lembra do que falamos sobre Sheldrake? Cada repetição da narrativa de problema fortalece o campo de ressonância daquele problema. Você literalmente alimenta aquilo que quer eliminar. Buda ensinou o nobre caminho óctuplo e um de seus aspectos é a fala correta. Isso não significa apenas não mentir, significa não usar a palavra de forma que gere sofrimento, nem para você, nem para outros. Reclamar constantemente viola a fala correta porque perpetua ciclos de sofrimento. Agora, há uma distinção crucial que preciso fazer. Buscar ajuda profissional, terapia, mentoria espiritual, aconselhamento especializado, não é o mesmo que transformar seus problemas em entretenimento social. Quando você contrata um profissional, você está em um campo sagrado de cura. Há sigilo, método e intenção de transformação. Mas quando você despeja suas misérias em rodas de conversa, redes sociais, encontros casuais, você não está buscando solução. Está buscando validação para permanecer onde está. E as pessoas, mesmo bem intencionadas, geralmente oferecem exatamente isso. Confirmação de que sim, a vida é difícil e está tudo bem ficar estagnado. Os estoicos gregos, especialmente Marco Aurélio, praticavam o que chamavam de exame interno silencioso. Ao final de cada dia, Marco Aurélio escrevia em seu diário privado, não para publicar, não para exibir, mas para processar. Meditações, seu livro, nunca foi escrito para ser publicado. Era um exercício privado de alquimia interior. Siga esse modelo. Processe suas dificuldades internamente ou com quem está qualificado para ajudar. Mas não as transforme em moeda social, porque cada vez que você faz isso, você está negociando sua força vital por uma dose temporária de atenção. E quando você finalmente supera a aprovação em silêncio, quando emerge transformado sem ter transformado o processo em espetáculo, aí sim você se torna um farol. As pessoas não precisam ouvir sobre sua jornada através do vale, elas veem a luz que agora você emana, e isso as inspira infinitamente mais do que qualquer relato dramático poderia. O quinto silêncio sagrado. As vitórias imaturas. O quinto portal energético que você deve selar é possivelmente o mais contraintuitivo de todos, o silêncio sobre suas conquistas recentes. Vivemos em uma era de celebração pública instantânea. Qualquer pequeno progresso é imediatamente compartilhado, fotografado, hashtagueado. Mas existe uma sabedoria ancestral que se perdeu completamente nessa cultura do compartilhamento compulsivo. Na tradição hermética, ensinava-se que toda manifestação passa por estágios: intenção, fogo, planejamento, ar, ação, água e consolidação, terra. A celebração prematura interrompe o ciclo antes da consolidação completa. É como colher uma fruta antes de amadurecer. Você destrói o processo natural de maturação. Os alquimistas medievais tinham um ditado: não abra o atanor antes do tempo. O atanor é o forno alquímico onde acontece a transmutação. Se você o abre para verificar o progresso, o calor escapa, a pressão se desfaz e o processo precisa recomeçar. Suas conquistas recentes são como esse processo alquímico. Elas ainda não se enraizaram completamente no tecido da sua realidade, ainda não se tornaram parte permanente da sua identidade, estão em fase de integração. Quando você as anuncia prematuramente, 3 fenômenos sabotadores ocorrem. Primeiro, o fenômeno da antecipação dopaminérgica. Estudos em neurociência demonstram que falar sobre uma conquista ativa os mesmos circuitos de recompensa que a conquista em si. Seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da realização. Resultado? Você se sente satisfeito antes de ter realmente consolidado a vitória. A motivação para continuar trabalhando diminui sutilmente. Segundo, a ativação do olhar coletivo. Quando você expõe uma conquista nova, você imediatamente se coloca sob o escrutínio de centenas ou milhares de olhos, e esses olhos trazem consigo expectativas, julgamentos, comparações e, inevitavelmente, inveja. Você cria uma pressão externa para manter aquilo que ainda está frágil. Terceiro, a interferência no campo de probabilidades. A física quântica nos ensina sobre o efeito do observador.
O ato de observar colapsa a função de onda em uma realidade específica. Quando você torna sua conquista pública, você permite que múltiplos observadores influenciem seu campo de probabilidades, e nem todos esses observadores querem seu bem. Os místicos sufis praticam o que chamam de Khalwat dar Anjuman, solidão na multidão. Eles desenvolvem internamente, mantendo suas conquistas espirituais ocultas, mesmo enquanto caminham entre as pessoas. Um sufi pode ter alcançado estados elevadíssimos de consciência, mas ninguém ao seu redor saberia, porque ele pratica a discrição sagrada. Compare isso com a espiritualidade de exibição moderna. Cada pequeno insight precisa ser postado, cada aula de yoga precisa ser fotografada, cada livro lido precisa ser exibido. O ego espiritual se alimenta dessa validação externa, mas a verdadeira transmutação não acontece porque a energia se dispersa antes de se consolidar. Jesus Cristo, em sua profunda sabedoria, instruiu: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ele não estava falando apenas de caridade financeira, estava revelando um princípio universal de manifestação. As obras mais poderosas são aquelas feitas em segredo. Deixe que seus frutos amadureçam em silêncio. Quando estiverem maduros, sólidos, permanentes, eles se revelarão naturalmente. E aí não será exibição, será simplesmente o inevitável transbordamento de uma realidade consolidada. O sexto silêncio sagrado, o julgamento exterior. O sexto portal que drena sua essência vital é o hábito de julgar, criticar e falar mal de outros seres. Aqui adentramos território profundamente kármico, porque quando você emite julgamento sobre outro, você não está apenas fazendo uma observação, você está criando uma conexão energética com aquela pessoa e, mais importante, você está decretando para si mesmo aquilo que critica no outro. Jesus ensinou com clareza meridiana: não julgueis para que não sejais julgados, pois, com o julgamento com que julgardes, sereis julgados. Isso não é uma ameaça divina, é uma descrição precisa de como funciona a lei da vibração. Quando você diz, essa pessoa é desonesta, você está emanando a frequência da desonestidade. Seu campo áurico fica tingido por essa vibração, e pela lei da atração, você passa a atrair mais desonestidade para sua experiência, seja através de pessoas que o enganam, seja através de situações onde você mesmo é tentado à desonestidade. Os budistas chamam isso de karma da fala. Cada palavra carrega peso kármico. Falar mal de alguém cria dívida energética que precisa ser balanceada, e o universo, em sua precisão matemática, sempre balanceia. Há também o aspecto da projeção psicológica, tão brilhantemente mapeado por Jung. Aquilo que você critica veementemente nos outros é invariavelmente uma sombra não integrada em você mesmo. Quando você ataca externamente, está evitando enfrentar internamente. Se você critica a arrogância alheia, examine onde sua própria arrogância se esconde. Se você condena a vitimização dos outros, investigue onde você se vitimiza sutilmente. O mundo externo é sempre um espelho do interno, e os alvos de sua crítica são seus professores mais precisos. Nas tradições esotéricas, ensinava-se que o verdadeiro iniciado desenvolve o que chamamos de visão dupla. A capacidade de ver simultaneamente a aparência superficial das coisas e sua realidade espiritual subjacente. Quando você desenvolve essa visão, você pode observar os erros dos outros sem julgamento, porque compreende que cada ser está exatamente onde precisa estar em sua jornada evolutiva. O Tao Te Ching ensina: aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Quanto mais você foca nos defeitos alheios, mais você se afasta do único trabalho que realmente importa, seu próprio refinamento interior. E há um aspecto ainda mais prático. Cada minuto que você gasta analisando, criticando e julgando outros é um minuto roubado da sua própria ascensão. A atenção é o recurso mais valioso que você possui. Onde você a coloca, a energia flui. Se sua atenção está constantemente nos erros dos outros, sua energia está nutrindo exatamente aquilo que você afirma desprezar. Pratique a discrição sagrada, observe sem julgar, veja sem condenar. E quando você testemunhar erros alheios, use-os como espelhos para sua própria sombra, não como justificativas para sentir superioridade. O sétimo silêncio sagrado, a confiança traída. Chegamos ao sétimo e mais violado de todos os portais energéticos, a quebra de confidências, o compartilhamento de segredos que não são seus.
Este é possivelmente o mais grave de todos os vazamentos energéticos, porque viola simultaneamente múltiplas leis universais: a lei da confiança, a lei da reciprocidade e a lei da integridade. Nas sociedades iniciáticas antigas, os mistérios de Eleusis, as escolas pitagóricas, as ordens rosacruzes, o candidato passava por um juramento solene de sigilo antes de receber qualquer ensinamento. A quebra desse juramento não resultava em punição externa, resultava em bloqueio automático do acesso a níveis superiores de conhecimento. Por quê? Porque a incapacidade de guardar segredo revela imaturidade espiritual. Quando alguém lhe confia um segredo, está lhe oferecendo um teste espiritual disfarçado de conversação comum. Esse teste avalia: você é digno de responsabilidades maiores? Você pode ser confiado com mistérios mais profundos? Você possui integridade suficiente para manejar poder? Se você falha nesse teste, se espalha o que foi dito em confiança, você está enviando um sinal claro ao universo: não me confie nada importante. E o universo obedece. Oportunidades significativas começam a se afastar de você. Pessoas de verdadeira substância se retiram da sua órbita. Você é relegado aos círculos superficiais da existência. Há também o aspecto energético direto. Quando você quebra uma confidência, você rompe um pacto sagrado. E todo pacto quebrado cria fragmentação no seu próprio campo áurico. Você literalmente se parte internamente. Essa fragmentação se manifesta como ansiedade, insônia, sensação de culpa difusa, sinais de que sua integridade está comprometida. Os essênios praticavam a regra do silêncio interior. Eles compreendiam que manter segredos não era sobre reprimir informação, era sobre cultivar força interior. Cada segredo guardado fortalece sua capacidade de conter energia, e a capacidade de conter energia é proporcional à sua capacidade de manifestar. Pense em um cálice. Um cálice rachado não pode conter água. Similarmente, uma pessoa que não sabe guardar confidências não pode conter as bênçãos que o universo deseja derramar sobre ela. Tudo vaza pelos mesmos buracos por onde vazam os segredos alheios. Salomão, o mais sábio dos reis, escreveu em Provérbios: o que anda em mexericos revela o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Ele conectava diretamente a capacidade de guardar segredos com a fidelidade espiritual. E com razão. Quando você é capaz de guardar os segredos dos outros, você demonstra que também pode guardar os seus próprios segredos, suas intenções, seus planos, suas práticas espirituais. E essa capacidade de contenção é o que permite que a energia se acumule até atingir massa crítica para manifestação. Há um aspecto final, raramente discutido. Quando você espalha segredos alheios, você se torna um canal para entidades de baixa vibração que se alimentam de drama e discórdia. Os antigos chamavam essas forças de espíritos da calúnia, ou demônios da fofoca. Toda a tradição esotérica reconhece essas entidades parasitárias que circulam entre pessoas envolvidas em mexericos, nutrindo-se da energia emocional turbulenta que isso gera. Portanto, cele este sétimo portal com absoluta determinação. Torne-se conhecido como alguém em quem se pode confiar, e observe como portas anteriormente invisíveis começam a se abrir, porque o universo finalmente reconhece que você está pronto para responsabilidades maiores. O que revelei aqui não são meras sugestões de etiqueta social. São princípios operacionais que governam o funcionamento da lei da identidade em sua manifestação prática. Cada um desses 7 silêncios sagrados protege um aspecto específico do seu campo de manifestação. Quando você o sela, você se torna como um templo hermético. A energia não vaza, ela se acumula. E quando a energia se acumula além de certa massa crítica, a manifestação se torna inevitável. Lembre-se, quem você se torna é determinado não apenas pelo que você faz, mas crucialmente por aquilo que você se abstém de fazer. Os silêncios estratégicos são tão poderosos quanto as ações deliberadas, às vezes mais. Pratique esses 7 silêncios sagrados pelos próximos 40 dias. O período clássico de transformação iniciática, e observe o que acontece com seu campo energético, suas oportunidades e sua capacidade manifestativa. E se você sente que esta mensagem ressoa com algo profundo em você, é porque sua alma reconheceu verdades que já conhecia em níveis superiores de consciência. Não deixe esse conhecimento morrer como mera informação consumida. Transforme-o em prática viva. O silêncio não é ausência de poder.
É o útero onde todo o poder verdadeiro gesta antes de nascer na forma. Aprenda a habitá-lo com maestria e você descobrirá que as palavras que você finalmente escolhe pronunciar carregarão. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquela pessoa que fala demais. Seja firme e não desista.